Bom, boa tarde. Eu sou Marcelo Takashi, eu sou especialista em ROPEX, e hoje nós estamos muito felizes aqui em poder compartilhar essa experiência que nós tivemos com a implementação da ROPEX dentro do Bradesco. Vou deixar para o Rafa aqui ele compartilhar um pouco a experiência dele que ele teve aí com a implementação da ferramenta. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como o Takashi falou, eu confesso que quando chamaram o Marcelo, eu até pensei, quem que é o Marcelo? Aí demorou um pouquinho para processar que é o Takashi. E, bom, primeiramente, obrigado pelo convite da Mega, obrigado pelo pessoal do Open Group também ter aberto essa oportunidade da gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui com vocês. Meu nome é Rafael, sou arquiteto corporativo. Lá na empresa a gente tem algumas verticais de atuação. Meu foco de atuação é em banco de atacado e algumas outras coisinhas. E a prática também de implementação da ferramenta de arquitetura está sobre a minha gestão. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho do departamento, da área, né? Lá no Bradesco, de 2 anos para cá, a gente conseguiu estruturar um departamento de arquitetura de TI. A gente começou com um projeto, um grande programa de arquitetura de sistemas, muitos de vocês já devem ter ouvido falar a respeito. E no começo a gente focou muito em TI, principalmente arquitetura de aplicações, arquitetura de informação. Logo na sequência, a gente estruturou toda uma parte de arquitetura de tecnologia e infraestrutura, e por muitos anos a gente caminhou desta forma. E de 2 anos para cá, a gente vem tentando buscar essa colocação dentro da companhia, dentro do grupo, com foco em arquitetura corporativa, atuando nesses 4 domínios que vocês estão vendo aqui. A gente começou também num processo de adaptação do TOGAF para a nossa realidade. O Roberto sabe disso, participou também um pouco disso. E de lá para cá, assim, a gente fez muita coisa sem o uso de uma ferramenta, né? Vou contar um pouquinho dessa jornada para vocês. Terminando aqui a apresentação, né, da área de arquitetura, hoje, esse slide aqui a gente pegou de um link do Open Group. Esse link ainda não está atualizado, ainda está com informações de 2018, a gente já sabe que hoje nós somos mais de 90 mil certificados, e no Bradesco, a representatividade que nós temos hoje dentro do contexto do Brasil, hoje nós somos 61 profissionais certificados dentro da área de arquitetura do banco. Bom, falando um pouquinho da jornada, eu vou explicar um pouquinho sobre o processo que aconteceu, desde a seleção da ferramenta, o processo da implantação e também a expansão do uso da ferramenta. Começando, aqui uma dica, né, para quem ainda não usa uma ferramenta, está pensando em usar e não sabe por onde começar, como escolher, o que tipo de capacidades essa ferramenta tem que suportar. Aqui fica uma dica para vocês, é um material divulgado aqui pelo Gartner, a gente utilizou também uma base desse material na época da escolha da ferramenta, com algumas capacidades core. Eu tive aqui a licença de alterar um pouquinho a ordem que o Gartner coloca cada uma dessas capacidades, destacando aqui, num primeiro momento, a relevância aqui de olhar para essa questão do repositório do metamodelo, porque para nós, pelo menos esse foi o grande diferencial do uso de uma ferramenta aqui de arquitetura. Questão de usabilidade fundamental, porque quando a gente trata da implantação de uma ferramenta de arquitetura, principalmente para uma área de arquitetura que estava acostumada a usar pacote Office como ferramenta, tem uma questão de cultura muito forte. E a questão da usabilidade da ferramenta é um fator fundamental para a adoção e para a mudança dessa cultura, né? De deixar de usar o pacote Office para passar a usar uma ferramenta estruturada de EA. Bom, e aí depois segue os outros itens da parte de modelagem, análise, tomada de decisão, que são coisas aqui que eu não vou ficar chovendo numa olhada aqui para vocês que já conhecem bastante do assunto. Falando um pouquinho da implantação, a gente vem se posicionando já faz um tempo como área de arquitetura e deixando muito claro que a nossa atuação dentro da organização, ela não é o fim.
mas sim, a arquitetura corporativa ela serve como um meio para apoiar a organização, para apoiar na tomada de decisão, apoiar na priorização de projetos, na decisão de onde que a gente vai conseguir capitalizar mais e colocar mais investimento dentro do contexto da organização. Por mais que a gente fizesse isso, utilizando várias visões relevantes para os nossos executivos, a gente acabava trabalhando assim, fazendo muitos modelos lindos, maravilhosos em PPTs, muitos em Visio. A versão em PPT trazia várias animações aqui que a gente conseguia explorar um pouquinho mais, mas essa versão em PDF vai ficar mais no discurso. E a gente chegou num ponto que tudo aquilo que a gente tinha produzido ao longo de anos de área de arquitetura, a gente não conseguia dar o correto reaproveitamento da informação, principalmente para a tomada de decisões. E o correlacionamento dessas informações, conforme isso foi crescendo, foi ficando cada vez mais difícil. Eu acho que para uma área de arquitetura que está começando, o cara está pensando em fazer algumas coisas, já agregando valor para o negócio, pensando em uso do pacote Office, claro que ele vai conseguir agregar valor, mas à medida que isso vai escalando dentro da empresa, de um grupo, isso se torna inviável. E aí, nesse contexto que a gente tomou a decisão de adquirir uma ferramenta de arquitetura, passamos por um processo bastante criterioso da escolha e adotamos uma. Dentro desse contexto de atuação, a gente continuou com o foco dos 4 domínios, arquitetura de negócio, de aplicação, informação e tecnologia, e caminhamos cada vez mais para estar próximo das decisões estratégicas que a empresa estava tomando, que as áreas e departamentos da organização estavam tomando. Então, por isso que aquela questão ali da estratégia, direcionar o uso, a modelagem, todo o trabalho da arquitetura corporativa, para nós, ela é fundamental. A gente conseguiu ter um reconhecimento da organização em cima disso. Hoje, toda e qualquer discussão de planejamento estratégico, ela tem alguém do time de arquitetura envolvida, tem algum arquiteto corporativo envolvido, participando dessa tomada de decisão, dessas discussões estratégicas. Do lado esquerdo ali a gente tem alguns destaques para aquilo que tem sido a atuação da arquitetura de TI. Então, não só em definir padrões, princípios que são reutilizados, reaproveitados em todos os projetos, em toda a organização, mas também zelar por essa parte de catálogo de aplicações. Vou falar um pouquinho depois sobre o que a gente já tem conseguido de resultado em cima disso. Catálogo de tecnologias e além, todo o contexto de ativos de arquitetura que, de certa forma, ajuda a tomada de decisão. E para isso, a gente migrou de um contexto em que a gente tinha como um forte cliente as áreas de TI e passamos a ter, principalmente agora, as áreas de negócio como clientes da área de arquitetura. Continuando aqui no processo aqui da implementação, depois de selecionar o parceiro, a gente fez um processo de assessment. E isso, para nós, foi fundamental, porque a gente trabalhava de arquitetura de um jeito, e a gente, a partir do momento que a gente escolheu uma ferramenta, no caso aqui a gente escolheu a Hopex, da Mega, a gente teve que... Esse assessment foi importante para a gente ver como que a gente trabalhava e tentar colocar a atuação da arquitetura já num outro mindset. Então a gente viu aqui, a gente não foi numa linha de tentar colocar o nosso método de trabalho dentro do contexto da ferramenta. Isso a gente já teve outras experiências no passado, é muito ruim. A gente tentou ver como que a ferramenta implementava o contexto de arquitetura corporativa e tentamos adaptar os nossos processos, o nosso mindset para tirar o melhor proveito dessa ferramenta. Isso é um caminho que a gente está trilhando, está envolvendo muito, assim, a gente está esbarrando bastante na questão cultural, do cara que estava acostumado a usar o PPT e o Visio de uma forma simples, e a gente tem constantemente reforçado essa mensagem para as pessoas migrarem e não fazerem mais arquitetura num primeiro momento no pacote Office, mas vão fazer direto na ferramenta. Todas as pessoas que a gente tem conseguido levar para esse caminho, elas têm visto o benefício, e os depoimentos que a gente tem tido são muito satisfatórios. Até hoje não tem ninguém que falou assim, não quero mais usar a ferramenta de arquitetura, quero voltar para o velho e bom pacote Office. Todo mundo que usa vê os benefícios e deixa
o lado negro da força e vem para o lado bom. E outra, é importante você priorizar as entregas do uso dos benefícios dessa ferramenta de arquitetura, porque o investimento não é baixo, o investimento ele é um investimento considerável, e tem que mostrar o benefício da implementação disso. Então, escolham bem o caso que vocês, a partir do momento que vocês escolherem implantar uma ferramenta de arquitetura, qual o caso que vocês vão escolher para mostrar esses benefícios de forma mais rápida. A gente também investiu um tempo bom em discutir a questão do nosso metamodelo. A gente já tinha uma metodologia que a gente usava dentro de casa, chamada MBDA, e a gente foi olhar um pouquinho além dessa metodologia, ou seja, o que de tudo isso que a gente pode tirar proveito, que é bom para nós, e aí em cima disso a gente definiu uma versão de um metamodelo mais pé no chão. A gente sabia que a gente poderia ter um metamodelo muito mais complexo, muito mais rico, mas a gente definiu uma versão mais pé no chão para a gente conseguir tirar proveito já mais rápido dessas informações que passariam a ficar estruturadas nesse metamodelo. E por último, gente, a gente a ideia aqui é expandir o uso dessa ferramenta. Eu diria que as duas partes, a parte da seleção e a parte da implantação da ferramenta, são as partes mais tranquilas. Essa terceira parte que é a parte mais desafiadora, que é você cada vez mais potencializar o uso da ferramenta dentro da organização. Aqui é uma figura que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. Então, é um trabalho coordenado, a gente não consegue fazer esse movimento sozinho, e trazendo aqui um pouquinho dos depoimentos. À medida que a gente vai mostrando o resultado, os modelos, as visões de arquitetura, o potencial de uso da ferramenta de arquitetura para tomada de decisão dentro da organização, cada vez mais outras áreas vêm nos procurando para tirar proveito desse repositório, desse metamodelo, de toda essa estrutura que a gente acabou montando. Outra coisa que eu sempre falo, assim, não é fácil. A gente vê aqui o pessoal fazendo uma competição, competindo em alta performance, com uma produtividade do jeito que está aqui nessa foto. Às vezes a gente vê o pessoal lá mexendo, extremamente fluente em Hopex, navegando, tirando as visões e fazendo tudo de uma forma muito mais rápida do que fazia anteriormente. E o que a gente enfatiza para as pessoas esse desempenho, essa rapidez, ela não é tirada à toa. Exige muita disciplina. Então, assim, exige disciplina em mudar, em estudar, em se debruçar sobre a ferramenta para tirar o melhor proveito dela. Exige disciplina em mudar constantemente a nossa cultura, de evitar a tentação de fazer alguma coisa fora da ferramenta, porque a gente sabe que fazendo isso a gente deixa o nosso repositório desatualizado. Tá? E assim, a gente tem que lembrar que como arquitetura, como área de arquitetura, não adianta só parte da área de arquitetura usar uma ferramenta. Porque se a outra parte não usar, a gente passa a ter um repositório que não é atualizado, não é confiável, e isso, no futuro, tende a ser questionado a questão das informações, as decisões que a gente pode tomar em cima dele. Então a gente reforça bastante que não é o trabalho de um grupo, de dois grupos, mas sim de todo o grupo que tem que ser levado em conta, que tem que ser direcionado ao uso da ferramenta. Outra coisa, as visões de arquitetura, elas cada vez mais passam a fazer parte do dia a dia do negócio. Então, constantemente a gente vê algumas ações do tipo, um head de negócio vem e pede uma visão de arquitetura para que ele consiga levar para o vice-presidente dele uma informação para tomada de decisão dos investimentos futuros de um departamento ou de uma área. Isso cada vez mais tem sido recorrente na nossa atuação aqui. Aqui, trouxe aqui mais alguns exemplos, tá? De casos de uso que a gente pode pensar desde um contexto mais simples até um contexto mais avançado em relação a tentar mostrar os benefícios da ferramenta. Então, o que a gente tem ali em cima, visão de modelo de referência, portfólio de aplicações e tecnologias, arquitetura de negócio. Então, isso aqui tudo são itens mais básicos que a gente consegue, colocando isso dentro da ferramenta, já tirar e mostrar um valor muito mais rápido. Falando um pouquinho sobre o item aqui do meio do portfólio de aplicações,
a gente pegou um contexto em que a gente está mudando a forma como a gente repassa o custo de TI para as áreas de negócio. A gente repassava isso num linguajar mais técnico, né? Então você imagina hoje quando você recebe lá, fazendo uma analogia, você entra lá no seu internet banking, vê lá o saldo e vê um monte de lançamento que você não reconhece o que é. Você só sabe que tem um valor lá. As áreas de negócio elas estavam acostumadas a receber um extrato do custo de TI muito mais relacionado a essa visão, ou seja, quanto que custa sistema A, B, C, ia uma sopa de letrinhas, muitas vezes aquilo ali não era tangível, não era de fácil entendimento. E aí nesse contexto a gente está passando por um processo de revisão do custo de TI mais alinhado ao modelo de negócio. Mais alinhado, por exemplo, quanto que aquele produto que o negócio vende, quanto que aquele produto custa do ponto de vista de TI. E para isso tem todo um trabalho de revisão dos sistemas, das aplicações, tudo isso tem sido feito em vários ciclos. A gente tem um legado aí de mais de 10 mil aplicações, então você imagina que o trabalho é bastante grande. E aí nesses ciclos a gente viu a oportunidade de, dado o apetite e o benefício que a gente tinha para mostrar para o business, de rodar também uma revisão e um saneamento do nosso portfólio de aplicações. Então, com isso, a gente também tem, além de dar uma visão mais clara para o negócio do custo de TI, a gente tem eliminado, assim, a gente tem identificado muitas aplicações que não fazem mais sentido para a organização, para o negócio, e que por mais que 1 ou 2 ou 3 pessoas acessem aquela aplicação, que a gente conseguiria num processo desativá-la e que o custo para fazer a desativação, ele seria pago em 1, 2, 3 meses. Então, com isso, a gente tem, além de ter o benefício de ter um custo de TI já mais alinhado ao business, a gente está também gerando um retorno financeiro, eliminando o custo com o saneamento das nossas aplicações. Acho que esse é um case clássico, né, de APM e fica também aqui compartilhando com vocês uma forma mais rápida da gente mostrar o benefício. E no lado de baixo, a gente já tem algumas coisinhas um pouco mais avançadas, né? Então, tem olhar para a arquitetura corporativa pensando num contexto de inovação, pensando num contexto de planejamento estratégico e transformação digital. Aí já exige um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de empenho na hora de atender cada um desses cases. Aqui eu trouxe um case, eu não posso colocar aqui na apresentação o nome, e se alguém me falar que esse case aqui foi o da Ágora, eu nego. Nossa corretora. Bom, todo mundo está acompanhando o mercado financeiro, sabe dos desafios que a gente tem nesse contexto de mercado de capitais, de corretoras, e a gente passou por um processo de revitalização da nossa corretora, e nesse contexto a arquitetura ela participou desde o momento zero do planejamento estratégico, da definição do plano de negócio, muito num primeiro momento mostrando o valor da arquitetura na hora de elaborar um canvas, na hora de elaborar uma arquitetura de negócio e de provocar o negócio em questões que ele deveria estar pensando e não estava pensando. Provocar o negócio também do ponto de vista de que, olha, essa é a visão do que você está direcionando, que precisa ter de capacidade de negócio para atuar perante a concorrência, para ser protagonista no mercado de capitais, no mercado de corretoras. Disso tudo, quais são as visões que a gente consegue tirar, as análises que a gente consegue tirar? Então a gente usou bastante essas visões aqui para colocar algumas sobreposições do tipo, olha a foto que nós estamos hoje do ponto de vista de TI, olha os gaps que nós temos. E isso derivar em termos de oportunidades. Olhando para o mercado, olha as oportunidades que nós temos aqui de cobrir essas capacidades que hoje estão deficientes com outras soluções, algumas delas até de mercado, e que rapidamente a gente conseguiria colocar a corretora num novo patamar. Então isso é um exemplo daquilo que a gente usou dessas visões aqui para apoiar o negócio. Isso foi um trabalho que começou e é continuamente atualizado. A gente tem outras visões aqui que a gente tira de toda a integração dos sistemas que atendem a corretora e também um roadmap daquilo que a gente deveria ao longo do tempo atualizar, substituir.
e chegando até num ponto aqui no contexto de tecnologia, ou seja, cada aplicação ela tem a sua visão, de componentização dos seus modelos e quais tecnologias são utilizadas. Isso aqui é mais um exemplo, mas assim, deixar claro o quanto que nós, arquitetos, podemos assumir o papel de protagonistas nas discussões de business e que a área de negócio consiga reconhecer o valor aqui da arquitetura nesse contexto. Um outro ponto, quando estiver pensando numa ferramenta de arquitetura, pense em integrações. Já de manhã foi falado também um pouquinho sobre isso, de integração com o CMDB. Então isso é muito importante, porque a ferramenta de arquitetura por si só, ela não vai fazer chover, não vai fazer milagre. Ter gente alimentando aquela ferramenta de arquitetura, cara, fantástico, muito bom, mas também não é suficiente. A gente tem que pensar sim nas integrações, pensando num contexto de integração com tudo aquilo que acontece numa visão de CMDB, numa visão de riscos, portfólio e até mesmo algumas informações externas. Ou seja, tem muita fonte hoje que a gente consegue tirar do ponto de vista de tecnologia, que ele pode ser usado para mostrar o seguinte, essa tecnologia já está defasada, ou essa tecnologia estará defasada em X tempos, X anos. E por último, isso aqui é uma provocação que a gente faz bastante lá. Às vezes a gente faz essa provocação também para o pessoal que trabalha com contexto ágil, né? A gente ouviu o Antônio também falar sobre ágil aqui. Qual que é a melhor forma da gente atravessar uma ponte, né? Às vezes, para uma determinada situação, um simples barquinho para a gente serve. Ou seja, fazendo uma analogia, às vezes uma solução que vai levar um projeto de um lado do rio para o outro, um simples barquinho vai servir. Mas às vezes a gente precisa de uma solução mais estruturada, né? Porque sem isso a gente não vai conseguir fazer o ganho em escala ser refletido. A mesma coisa com a ferramenta de arquitetura. Às vezes a gente pode começar de uma forma e já começar a mostrar benefícios sem ter uma ferramenta de arquitetura. Mas a longo prazo, será que isso é viável? Será que isso é factível? Então, essa é a provocação que fica aqui para vocês também. Aqui está o meu contato, meu celular, fiquem à vontade para mandar mensagem, WhatsApp, conversar. A gente tem tentado promover alguns encontros aí com colegas da comunidade de arquitetura, até para trocar algumas experiências. Eu acho que a gente ganha muito e alavanca a questão da arquitetura aqui no país. Passar de novo a palavra para o pessoal da Mega. Obrigado, pessoal. Thank you very much, Rafael. Good afternoon, everybody. How are you? I am Sergio Naranjo. I am from Mega International. I am going to end this presentation talking to you about who is Mega and what is the tool for enterprise architecture that Rafael has mentioned. Okay, thank you. Just to mention, Mega International is a French company founded in 1991. We have more than 20 years in the market with solutions for enterprise architecture, IT portfolio management, risk management, data privacy management, and internal audit. So we have solutions aligned to the open group to the enterprise architecture in the organization. We are in the availability to represent in a tool all the domains of the enterprise architecture, such as business architecture, business processes, IT architecture, IT portfolio management. Mega International has representation around the world, and for the Latin American market, our offices are in Mexico, and here in Brazil, we have our representation with my partner, Marcelo Takachi. So Marcelo is going to make to us an invitation for tomorrow. Just to say about tomorrow. Bom, aproveitando o gancho aqui do que o Rafael falou, a evolução da prática de arquitetura, amanhã teremos um workshop sobre os estágios que você passa da sua prática de arquitetura corporativa, às 14h. Espero todos vocês lá. Obrigado. Okay. Thank you very much.